Olá, meus irmãos e amigos, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Pentateuco. Na aula de número 1, nós estudamos o que era o Pentateuco, a composição dos 5 livros, falamos a princípio sobre a criação do mundo, depois falamos sobre Adão e Eva, sobre o casamento, sobre Caim e Abel, a oferta aceita de Abel, que foi feita com amor às suas primícias, a oferta rejeitada de Caim, que foi algo do campo, não que o Senhor rejeitasse o que era do campo, mas a forma com que Caim ofereceu. Depois nós vimos o primeiro crime, a morte de Abel. Depois nós vamos ver Lameque dando seguimento a esse espírito maligno. Falamos sobre o casamento indissolúvel, aí fomos falar acerca do casamento, que ele não somente deve ser indissolúvel, mas também ele é monogâmico, certo? Um só, e quando há proliferação desse matrimônio, as consequências que ocorrem, então citamos tanto Lameque quanto a questão do próprio Salomão. Aí fomos falar sobre Noé, não somente um homem justo, mas a sua descendência, a sua família. Já encerrando a primeira aula, falamos sobre a criação ou a construção da Torre de Babel, que era uma cidade fortificada que serviria para chegar até o céu, ou seja, mostrar que aquele povo era o melhor, para mostrar a soberania deste povo, como que eles eram sábios, inteligentes e fortes e poderosos. Aí vem o Senhor, simplesmente confunde as línguas, faz com que esse povo vai se separando, e esta multiplicidade ou separação criará várias nações, vários grupos, várias línguas, dialetos e as nações. Foi isto que nós comentamos sobre isso. Na lição de hoje, nós já vamos iniciar falando sobre um homem chamado Abrão, que depois tornará-se a Abraão, a chamada deste homem, o trabalho que ele vai realizar e os testes por onde ele vai passar, sem esquecer, logicamente, da promessa que Deus lhe faz, do cumprimento da promessa, de tudo que vai ocorrer na vida daquele homem que é chamado o pai da fé. Quando você vai olhar lá no livro de Hebreus, nós vamos encontrar uma forma espetacular que Deus usa o escritor da carta aos Hebreus para dizer acerca de Abraão, acerca da fé, da forma, da conduta de Abraão, e ele é muito honrado, glória a Deus. Por isso nós temos a galeria dos heróis da fé, e termina a nossa aula, que começa na página 43, vai ter seu finzinho, falando sobre o fim das peregrinações e a morte de Abraão. Feito isso, vamos lá para a nossa chamada de Abraão. Ao concluir dessa lição, nós esperamos que vocês conheçam sobre o chamado e a transformação do patriarca Abrão em Abraão, descrever o modo como Deus renovou a fé e a força dele, entender como a fé de Abraão foi fortificada. Feito? De acordo comigo? Vamos lá? Prometo para vocês que essa aula é um pouco menor que a anterior, tá bom? A outra tinha uma introdução, tinha um contexto, agora vocês já estão bem enfronhados no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Pentateuco. Estamos chegando no capítulo de número 11 e 12. Vamos lá? O contexto em que Abrão vivia. Começa dizendo que ele vivia numa cidade chamada Ur. Ur, se vocês continuam olhando na Bíblia, fala lá, Ur dos Caldeus. Se a gente fosse olhar no mapa, certo? Se você pegar hoje e tenta viajar comigo, pegar o mapa que você tem ali, onde está hoje, está Israel, e depois tem os países árabes. Vocês vão encontrar onde tem o Monte Sinai. Aí você dá uma voltinha e vai encontrar num cantinho lá, Ur dos Caldeus. Ele vai viajar para o norte, um pouquinho noroeste, para depois ele descer para o Egito. Mas aonde que ele está aqui? Até lá é um longo caminho, até ele sair de Ur dos Caldeus e para Arã, Padan-Arã, até chegar no Egito, e depois ele voltar para Canaã. Nossa, é um percurso, meninos. Vamos lá. A cidade de Abraão, Ur dos Caldeus. As investigações arqueológicas demonstram que Ur, lá no templo de Abraão, era uma cidade bem desenvolvida. Aquela área da Mesopotâmia era conhecida como a Suméria. Aí quem morava ali era chamado de Sumérios. E ainda nos séculos 18 e 19, naquela região, ainda existiam muitas aldeias do campo de Abraão. Os mesmos
anteriores a ele foram completamente escavados. E quando foi escavado, agora, quando a gente está falando século XVIII, XIX, é aqui, 1700, 1800, certo? Então, quando está escavando ali, acharam essas cidades soterradas. Prova de que a Bíblia é fiel, a Bíblia é verdade, e o que está na Bíblia não somente foi escrita por um Deus, foi dada por um Deus poderoso, mas confirma que Deus não somente é real, é verdadeiro, e tudo que a Bíblia diz é verdade, porque foram descritas por um Deus real e verdadeiro, para que você conheçamos que aquele Deus que nós servimos não é um Deus de brincadeira, não é um Deus mito, é um Deus real que criou todas as coisas. É a Ele que nós servimos e a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Ur dos Caldeus tinha aproximadamente 700 metros quadrados e a sua população tinha 24 mil habitantes. Isso lá naquela época, aproximadamente, segundo os estudos. As casas costumavam ter 2 andares, não é coisa nova não, viu? Edifício já tinha naquele tempo. E dispunha de um sistema de esgoto bastante funcional, certo? Enquanto as ruas eram bem definidas. Nem parece com os dias atuais. Para aquela época, imagina uma situação dessa. Era uma cidade super desenvolvida. Ur é uma cidade de cultura literária, um povo que tinha uma boa literatura, certo? E as descobertas comprovam isso, inclusive eles tinham dicionários. Quando vocês olham no seu manual e fala tablets, se vocês se recordar um pouquinho da aula de bibliologia, se vocês não estudaram, ainda estudarão bibliologia, nós vamos ver que os escritos primeiros das formas cuneiformes eram escritos em bloquinhos de argila, certo? Barro, seca e depois escreve como fosse uma ponteira, certo? A pontinha ali de metal para poder forçar o barro e escrever. Eram algo que eles tinham a princípio. Depois vai se melhorar, vão criar os papiros, certo? Que é um tipo de um junco, que você junta todas as folhas, amassam bem, fica parecendo uma massa, aí você abre com o rolo, espera secar, e ali você vai escrever. Agora já vai usar um outro produto, vai usar o betume, que nós conhecemos como asfalto, não é? Aquilo ali você vai usar aquilo, e depois vai criar também, através da pele dos animais, os chamados pergaminhos, são formas de escritas. Aqui, quando você encontra aí tablets, né? Talvez foi daí que veio o tablet nosso, não sei não, formatinho. Os tablets, o que era aí? O tablet nada mais era que um pedaço pequeno de argila em que eles escreviam e aquilo fica ali impresso, certo? Em baixo relevo, não é alto relevo não, baixo relevo, é para baixo. E quando foram fazer essas descobertas arqueológicas, encontraram esses pedaços lá, vai juntando e eles comprovam que realmente existiu Ur dos Caldeus e que a Bíblia sempre é real e verdadeira. Vamos lá. Características dessa civilização. Por exemplo, tinha os tijolos curados ao sol. Não era como hoje, que você coloca dentro de um forno. Naquele tempo era secado ao sol. Isso não é muito diferente, viu? Ouçam bem. Quando vocês vão hoje em alguns lugares, aqui no Brasil, encontra o chamado tijolo de adobe. Adobe nada mais é do que juntar um pouquinho de mato com o barro, certo? E deixa aquilo secar e faz a construção. E para que isso sobreviva, você tem que cobrir com palha, alguma coisa assim, e evitar que entre água. Porque se molhar, aquilo vai derretendo tudo, certo? Ou então você queima num forno, aí sim ele fica resistente e torna o tijolo que você encontramos no dia a dia. Bom, a cidade de Abraão, então, de Abrão é o seu primeiro nome, certo? Vocês veem que ele era uma cidade até considerada importante e culta. Aí o que nós vamos encontrar aí ainda, certo? Nós vamos encontrar que o Senhor chega para este homem chamado Abrão, e olha aqui, vou pegar a Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí, você pode seguir também. Vocês encontram aí escrito no capítulo de número 12 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado que Deus faz para Abrão, e a promessa também,
Não somente Deus faz um chamado, mas faz uma promessa. Tá certo? Abrão, sai da tua casa. Agora o que vai acontecer? Abrão vai sair e ele vai para um lugar que o Senhor irá mostrar. Isso já começa demonstrando para mim, para você, meu querido amigo, minha querida irmã, a confiança que Abrão tinha, ou a fé que Abrão tinha em Deus. Imagina, eu e você hoje ouvir uma voz dizendo para mim e para você, sai da sua casa, sai da sua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E você sai sem saber para onde vai. Senhor, me guia. E essa voz diz, caminhe, adiante. Até onde? Vai em frente, eu estou contigo. Você vai caminhar até onde? Nós, né? Vamos ser sinceros. Eu saio de casa, eu quero saber o caminho para onde que eu vou, e vou olhar no GPS, no Waze, não sei aonde. Eu quero saber como que eu chego lá, é aquela preocupação. Se alguém dissesse para mim, sai e vai, meu Deus, será que eu teria essa fé? Será que você teria essa fé? Abrão teve. Veja bem, Abrão teve. E a Bíblia continua dizendo aqui, certo? E ele vai sair, certo? Olha o que diz aqui. E fez, no capítulo 12, assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ele não era garoto não, viu gente? 70. Caramba, olha só. Gente do céu. 75 anos ele sai e vai seguindo a Deus. Lógico, queridos, se você está com a sua cabeça lembrando da aula 1, que eu falei que as pessoas viviam 300, 400, 500 anos, certo? Ele já vivia um bom tempo, não é? Então 75 não era tanto, mas ele já era idoso. A história vai mostrar para mim e para você. Só que quando ele vai, o Senhor queria ter um encontro com Abrão. Ele sai e leva o seu sobrinho Ló, não é? Já está levando mais alguém. Ouçam bem a questão da nossa obediência a Deus. Se Deus está dizendo para você, vá, você, vá, você. Você e a sua casa, você e sua família. Você e seus amigos, é você e seus amigos. Aqui o Senhor fala para Abrão. Abrão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais. Ou seja, não leve. Mas ele levou. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Ele deixa sua terra, Ur dos Caldeus, vai até a cidade de Harã. De lá, ele vai descer para Canaã, a terra que Deus lhe ordenou que fosse. Canaã, aquela terra que lá na frente, no livro de Êxodo, vai ser a terra que emana leite e mel, que o povo que estava cativo no Egito olha como se sonhasse. Olha só, certo? Por quê? O Senhor já tinha mostrado lá para Abrão, lá atrás. Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te abençoar. E o pacto, a aliança que o Senhor faz, em ti, Abrão, eu abençoarei todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoarem também serão abençoados. Mas os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Vocês observam, trazendo para os dias de hoje, a descendência de Abraão está numa terra que hoje chama Israel. Todos aqueles que são abençoadores de Israel também têm a bênção de Deus. E todos aqueles que se levantam contra Israel, só a misericórdia do Senhor. Não é? Bem, nós temos que aprender sobre isso e olhar para a palavra de Deus. Como salvos em Cristo Jesus, vamos olhar pela palavra. Diz aqui, na página de número 45 do seu manual, Abrão deixa Harã. A partida de Abrão de Ur é registrada no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 31. Antes que a razão da sua saída seja comunicada, dos 12, versículo 1 a 3. A Bíblia deixa claro que quando da chamada de Deus para Abrão, o patriarca ainda estava em Ur dos Caldeus. O que você vai encontrar? Esse mesmo texto relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 7, versículo 2. As promessas que Deus faz para Abrão, neste momento, são conhecidas como a primeira aliança abraâmica. Aliança de Deus para com Abraão e depois a sua descendência.
E por duas vezes, no livro de Gênesis, capítulo 18, e depois lá no capítulo 22, o Senhor vai reafirmar, renovar esta aliança com Abraão. Tá? A migração de Abraão, a mudança, a saída, a viagem de Abraão, com certeza foi um ato de fé, como nós já dissemos. Você sai sem saber para onde vai, confiado apenas em Deus. Ao receber esta aliança, ou esse acordo que o Senhor fez com ele, partiu de Deus o convite, partiu de Deus o contrato, partiu de Deus o primeiro ato de fazer esse pacto. É quem tem, é que pode dar. Deus o Todo-Poderoso, que tem todas as coisas, ele que chama Abraão, fala: Abraão, vem, e eu te abençoo. Vem e farei de você. Vem, por teu intermédio, eu vou trabalhar. Que Deus maravilhoso, que Deus possa continuar fazendo assim, e ele tem feito, chamando a mim e a você para sermos servos, sermos teus filhos, sermos propagadores das boas novas de salvação. Que Deus possa abençoar cada um de nós para isso. E olha o que diz aqui, esta promessa que foi feita para Abraão será renovada a Isaac e também a Jacó. Por isso, mais na frente, você vai encontrar sempre essa expressão na Bíblia: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Porque é o mesmo Deus que faz aliança com Abraão, fará com o filho Isaac e renovada com o neto Jacó. Abraão chegando em Canaã. Quando ele chega a Siquém, que é um lugar que depois nós vamos olhar durante a história, todo Israel, principalmente nos livros históricos, como é importante Siquém. E vamos encontrar também até lá no Novo Testamento a importância dessa cidade. Quando Abraão chegou lá, o Senhor apareceu mais uma vez e vai chancelar a sua aliança ou a sua promessa. Prontamente, Abraão, amigo de Deus, certo? Vai fazer o quê? Constrói um altar para edificar, glorificar e sacrificar a esse Deus Todo-Poderoso. Abraão, o homem temente a Deus, um homem de fé, oferecendo um sacrifício ao Senhor. E aí ele começa agora um processo, como diz o nosso manual de estudo, certo? Um processo de santificação e consagração da terra prometida, do solo de Canaã. Em seguida ele vai para o local entre Betel e aí, onde constrói um segundo altar, e ali ele vai morar por um período de tempo. Queridos, a fé de Abraão está começando, ela não está plena. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós vamos aprendendo a crer, a confiar no Senhor, na medida que nós andamos com Ele, na medida que nós temos fé no Senhor. Cada dia o Senhor vai acrescentando. E eu não posso exigir de você a mesma fé que eu tenho, ou eu querer ter a mesma fé de uma outra pessoa. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, pelo praticar da palavra de Deus e por viver em comunhão com Deus. Vamos continuar a história, ao nosso estudo. Abraão e Ló chegando lá na terra de Canaã. Imagina vocês, ele chega na terra, aquela terra linda, maravilhosa, tudo é dele, para onde que ele vai? O Senhor diz, Abraão escolhe para onde vai, e o Ló está junto. A princípio estão juntos, mas daqui a pouquinho começa os pastores de Abraão entrar em discussão com os pastores de Ló. E para não dar confusão, Abraão, o tio, chama o sobrinho e fala, Ló, olha a terra, isso aqui é nosso. Escolhe para que lado que você vai com os seus pastores, o seu gado, as suas riquezas, e eu vou para outro canto. Porque se nós ficarmos juntos, vai haver um problema, um conflito entre nós. Os nossos pastores não estão falando a mesma língua, eles não estão entrando num acordo, estão entrando em choque. O sobrinho, que foi de contrapeso, que foi sem ser convidado, ele mira a melhor terra que tem e fala, é para esse lugar que eu vou, tio. Ele nem respeita que o tio já é um ancião, 75 anos agora, já passaram algum tempo, certo? E não foi do dia para a noite que saíram de Ur dos Caldeus e chegaram em Canaã, não foi não. Tem um período de tempo. Mas ele não se submete à orientação de alguém mais velho, certo? Que é o tio. Não respeita e fala, tio, o senhor escolhe primeiro, e depois eu. Ele já olhou e cobiçou a melhor terra, deixou a pior para Abraão, sem problema nenhum, porque Deus estava com Abraão. Sabe o que significa para mim e para você? Se você estiver com a bênção de Deus, aonde você estiver, prosperará.
Pronto. Não vá pelos olhos, vai pela fé e pela graça e orientação de Deus. Aí o pior se torna o melhor. Agora, sem a graça de Deus, misericórdia. O que vai acontecer? Ao apartar-se, separar-se de Ló, Abrão vai receber uma nova visita de Deus. E o Senhor vai lhe garantir a propriedade da terra. Essa terra eu te dou. Essa terra é tua. Tua, da tua descendência. Particularmente, a Bíblia fala aqui que Deus enfatizou que os descendentes de Abraão deveriam compor uma grande, imensa e populosa nação. Já Ló foi para a direção oposta. Então, tá bom. Ló escolheu para onde ele queria ir e Abrão vai para Hebrom. E lá ele vai construir outro altar para adorar a Deus. Vocês estão percebendo que Abrão entrou na terra, ele faz um altar em agradecimento ao Senhor, um sacrifício de adoração a Deus. Depois ele constrói um segundo altar, vai para Siquém. Agora, quando ele vai aqui para Hebrom, ele faz outra vez um outro altar, sempre reconhecendo o senhorio, a soberania, a direção e a bênção de Deus. Isso faz uma diferença tremenda na nossa vida cristã. Reconhecer Deus acima de todos, acima de tudo. Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se a gente observar que no decorrer da história e do estudo do livro de Gênesis, Hebrom era uma das cidades mais antigas do mundo. E lá, de acordo com o livro de Números, no capítulo 13, versículo 22, ela foi construída 7 anos antes de Zoar, lá no Egito. É uma cidade antiga. Lembra que quando Abrão saiu da sua terra, ele levou o seu gado, levou seus bens, sua família, a Sara, né? Sarai, era conhecida ainda como Sarai. E Ló vai junto também com o seu gado. Agora, estabelecido na terra, você vai encontrar que Ló vai para outro canto e vai se meter em encrenca. E quem vai poder socorrê-lo é Abrão. E aí você encontra a primeira guerra registrada na Bíblia, ocorre em Canaã, quando os 4 reis do Vale de Eufrates atacam e vencem os 5 reis do sul do território prometido, território invadido, viu? Porque o território era prometido por Deus para Abraão. Mas eles foram, se apossaram dessa região. A cidade de Sodoma e Gomorra, com as quais Ló se identificou e foi para lá, agora estavam cercadas por esse exército. E quem vai socorrer? Abrão, o tio. Abrão vai lá com seus homens para libertar o sobrinho. É isso que ocorre, certo? Se você olhar no seu manual, vai dizer que aqueles reis perderam a batalha. Deus estava com Abrão. Deus permitiu que com os seus soldados ele libertasse Ló. Porém, aqueles reis não desistiram. Vão tentar de novo, outra ocasião. Nesse segundo episódio, agora, o que vai acontecer? Eles descobriram que os poços de água, porque onde eles iam tinham que cavar poços, para si e para o gado. Lembram que a atividade era pastoril. Eles viviam em tendas e vão andando onde tem pasto, certo? Levando os seus animais. E para onde vai, você tem que cavar a terra para que haja água. Depois vocês vão encontrar lá na frente, outros lugares, quando vinha gente que vai enterrar esses poços. Tudo questão de inimizade. Mas aqui, que nós vamos encontrar que se não fosse nesse contexto o exército preparado, organizado, fiel, Abrão, um exército que não é imenso não. Ele está olhando a Bíblia, olhando esses reis que foram invadir a terra, a cidade de Sodoma e Gomorra, cercar Ló, fazê-lo prisioneiro com os seus, era um grupo de 318 homens. Só que eles, por terem sido trabalhados, criados, orientados junto com Abrão, também têm a bênção de Deus. Um povo organizado. Deus gosta de gente organizada. Deus gosta de povo junto. Tudo isso traz para nós lição. Nós temos que trabalhar juntos. Se somos crentes em Jesus Cristo, estejamos juntos, crentes com crentes, servindo a Deus, trabalhando em unidade. Tenha a bênção de Deus. Vocês encontram isso na Bíblia Sagrada e nós também temos que seguir como exemplo. Aí vamos encontrar Abrão, que vai encontrar um camarada chamado Melquisedeque. Se vocês olharem Melquisedeque, na tipologia bíblica, a representação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá
no princípio da Bíblia, Melquisedeque vai representar o sumo sacerdote. E a Bíblia não fala sobre a genealogia, da onde que ele veio, de onde que ele saiu. Apenas fala que era o sacerdote eterno, ou seja, perpétuo, contínuo. Se você olha aqui na sua Bíblia, vocês encontram lá no capítulo de número 14, no versículo de número 18, vocês vão encontrar desse jeito assim. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Ora, aqui já vai falar do Melquisedeque já estabelecido, certo? Que coisa linda. E depois você vai encontrar que é para esse homem, para este rei, para esse sacerdote, a quem o Abraão vai dar o seu dízimo, certo? Aí vocês vão encontrar essa situação na Bíblia Sagrada já falando sobre isso. E aí a gente já encontra, antes da lei vai surgir só no livro de Êxodo, viu? Antes da lei, já tinha aqui a instituição do dízimo, do reconhecimento da soberania de Deus. Então, já aqui já estamos aprendendo, viu, meus queridos? Quando alguém vier falar, olha, o dízimo é da lei, antes da lei já tinha Abraão pagando o dízimo para Melquisedeque, reconhecendo a soberania e voluntariamente ele foi levar ao rei. Glória a Deus por isso. Vamos aprendendo com a Bíblia. Na nossa lição, o texto do seu manual está falando que Abraão é divinamente encorajado. Sim, mas ele também é um homem fiel a Deus e reconhecedor que toda a glória, toda a honra deve ser dada a esse Deus. E você encontra aí no capítulo 15, Abraão é divinamente encorajado. Deus renova as forças e a fé de Abraão. O que vai acontecer? Abraão, ele lembra do que Deus havia prometido a ele. Olha, sai da tua terra e eu vou te fazer pai de uma grande nação. O homem está com 75 anos, agora já avançou e não tem filhos. Como que vai ter uma geração que vai ser a maior do mundo? Como ele vai ser pai de uma grande nação? Ele confia no Senhor, mas qual é o método? O Senhor lhe prometeu. Ele crê nessa promessa e vai aguardar. Porém, olha que situação. A sua esposa também é estéril. Não tem filhos. Só que se vocês olharem na Bíblia, estudarem a Bíblia e tiver os acompanhamentos históricos, até na arqueologia nós vamos encontrar, eles tinham servos e servas. E a sua esposa, a Sarai, ela tem uma serva de nome Agar. A serva é como um objeto, é escrava. Vejam bem que servo é diferente da concubina, é diferente de uma outra esposa, é diferente de uma outra mulher. Abrão é casado com Sarai e ela tem uma serva de nome Agar. Ela é como se fosse um objeto. E para que haja o cumprimento da promessa de Deus, na cabeça de Sarai, ela fala assim, poxa vida, eu vou oferecer a minha serva para o meu Senhor, para Abrão, e aí a promessa de Deus vai se cumprir. Queridos, tem um alerta para nós. Até quando estudamos a lição da escola dominical, que vai falar sobre essas questões, a gente vai aprender. Deus não precisa do seu esforço. Deus sabe trabalhar sozinho. Nós que temos que aprender a trabalhar com o Senhor. Embora a serva era propriedade, na ideia da Sara é que, com ela coabitando com o marido, certo? Tendo filho, esse filho é deles. Jamais a serva Agar poderia exigir alguma coisa, alguma recompensa, algum direito do filho dela com o seu senhor, com Abraão. Ela era propriedade, ela não tinha direito. Isso era a concepção normal, era o que a legislação permitia, mas não foi isso que Deus programou. A promessa de Deus não tinha nada a ver com as questões humanas. Sabe que lição eu e você podemos aprender? Não importa o que as leis estão dizendo ou estão garantindo. Vamos pela Bíblia. A lei pode, em algum momento, por ser feita pelos homens, colocar propostas, aprovar regras que a eles interessam, porém são contrárias à palavra de Deus. Vamos ficar com a palavra de Deus? Pastor, e se houver alguma punição? Se tiver alguma consequência nefasta legalmente, a gente pode até pagar a conta, se assim for, mas é melhor obedecer a Deus.
Vejam bem, não estou incitando, certo? A rebelião contra as regras humanas. Não. É sujeição às regras, porém em obediência a Deus. A Sarai aí quis ajudar o seu marido e oferece a escrava. E deste casamento vai sair quem? Ismael. Ismael é querido por Abraão, sem problema nenhum, mas não é o filho da promessa. O filho da promessa que Deus fez tem um outro nome e que virá no momento apropriado. O que vai acontecer? Nasce Ismael e logo depois vem aqui agora o que a Bíblia nos fala aqui, a renovação da aliança e a instituição da circuncisão. Por quê? O Senhor diz para Abraão, olha, o meu povo é um povo diferente. O meu povo é um povo que tem que se destacar dos demais. E como vamos fazer a diferenciação entre o meu povo e os outros povos? Os homens deverão ser circuncidados. Daí porque, a partir daí, e até nos dias atuais, o povo hebreu e agora o povo israelita é aquele povo que faz parte, dentre as suas regras, dentro das suas normas, dentro da religião judaica, ortodoxa, a circuncisão. Agora, existem umas outras questões aí, viu, gente? A gente está falando aqui da lição, mas se vocês forem observar, a circuncisão, que naquele tempo foi uma regra que o Senhor ordena para Abraão, vai mostrar ao longo da história, até nos dias de hoje, que também é um ato de higiene, que tem permitido com que nos dias atuais os homens voluntariamente procuram fazer uma cirurgia que lhes permite uma melhor condição de vida e evita uma série de contaminações e doenças sexuais, através daquilo que no princípio era chamado de circuncisão e hoje é chamado, tem um outro nome, se não me falha a memória, é a cirurgia da fimose, alguma coisa assim. Se vocês procurarem na questão científica, vocês vão encontrar sobre isso. Lá no princípio, Deus já estava preocupado com a saúde do homem. E o seu povo é um povo que foi feito, foi criado para ser saudável e ser diferente do mundo. Que bom, como salvos em Jesus Cristo, nós também fomos chamados para ser diferentes, sermos saudáveis espiritualmente e não ser contaminados ou enfermos com as doenças deste mundo. Vamos seguir a nossa aula. A recepção dos seres celestiais, a destruição de Sodoma e Gomorra. Antes de chegar lá, eu quero ler um texto para vocês aqui, que vai nos falar sobre essa questão que eu disse sobre a instituição, a instituição da circuncisão. Gênesis capítulo 17. Vocês encontram dizendo desta forma: sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Olha a renovação do concerto. E porém, o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão em seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em tuas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Olha só, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu, a tua semente depois de ti e nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Vocês estão entendendo o do porquê na legislação judaica e até nos dias atuais, no judaísmo, certo? No povo de Israel, dentro das regras legais, eles exigem a circuncisão. Isso vai gerar um negócio interessante quando você entra no Novo Testamento, quando Jesus
orienta os discípulos para ir por todo mundo. E depois, quando eles vão e vão pregando o evangelho, os discípulos têm isso guardado na mente. E conforme vai pregando o evangelho, na cabeça deles, todos os gentios que vão se converter deverão circuncidar também. E é necessário que venha o apóstolo Paulo e fale, gente, para o negócio aí. Isso aí é para o povo descendente de Abraão. Os gentios vêm de outras raças. Eles não são hebreus. O evangelho de Jesus Cristo é para todos. Aquilo é para quem estava debaixo da lei. Agora está vigindo, é a época da graça. Olha que interessante, uma coisa vai ligando com a outra. Mas aqui foi instituído esta marca que fará a diferença entre o povo de Israel e o povo restante. Bom, continuando, agora nós vamos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 18, quando Abraão, Ló, lá a cidade de Sodoma e Gomorra, vai haver uma situação inusitada. A Bíblia relata que de repente surgem nesta cidade, certo? Os seres celestiais. Daí você olha na sua Bíblia, sempre olhando lá, capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta, quando tinha aquecido o dia. Quem? Abraão. Ele está assentado. E surge diante dele 3 varões, estão em pé junto dele. E vendo-os, correu à porta ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes o teu servo. E aí eles vão entrar na casa, certo? E aí vai haver a promessa do Senhor. Olha aqui, versículo de número 10. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. Eis que Sara, tua mulher, que agora já não é mais Sarai, Deus trocou o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E como Abraão era velho, Sara também, certo? Ela não estava engravidando, não estava mais ovulando, nada. Ela riu. Ela achou graça. E esses homens aí não sabem o que estão falando, não. Eles nem conhecem a gente. Olha, fazer uma promessa dessa. Só a Bíblia diz no versículo 12, assim Sara riu consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Ora, versículo seguinte diz, e disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Muito bem, os homens, aqui diz o versículo 14, olha que situação. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. E disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que faço. E aí eles vão continuar. E aqueles homens vão para Sodoma, e a Bíblia vai nos relatar. E ao chegar lá, são anjos, hein? Ao chegar lá, a cidade era tão maligna, que os habitantes da cidade olharam maldosamente e de maneira, como vou dizer assim, vulgar para aqueles anjos do Senhor. E os cercam, se vocês continuam lendo o texto, eles cercam lá aqueles homens. Olha o que diz aqui, versículo 22 do capítulo 18, certo? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ei também, não poupará lugar por causa dos 50 justos que estão lá dentro? Por que Deus está falando isso? Porque Deus está vendo a maldade que tem em Sodoma e Gomorra. Vou renovar e lembrar um outro texto que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, dizendo que assim como havia aquela maldade, o Senhor destruiu, assim será quando da vinda do Filho do Homem, que tal como lá em Sodoma, que casavam, se davam em casamento, ou havia tudo de ruim e de mal que havia naquele tempo, e foi destruída a cidade, aqui também, na volta do Senhor, a multiplicidade do pecado da humanidade leva a tal ponto a igual pecaminosidade da cidade. Também haverá destruição. Aqui, a gente vê, e na sua Bíblia deve ter um subtítulo, vai dizer, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa
o versículo 20 diz: porque o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado, e por quanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo este clamor que é vindo até a mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou de pé diante do Senhor. E agora o Abraão, como ele sabe que Ló está lá na cidade, fala: Senhor, não dá para salvar ninguém. O Senhor fala: tá bom, o que você quer? Se tiver 50 homens lá, poupa a cidade. Está feito, mas não tem 50 homens. Se tiver 40, não tem 40. E vai diminuindo, até que chega o mínimo. Aí o que Deus vai dizer para ele? Abraão, seguinte, filho, o máximo que dá lá, tira teu sobrinho, porque o resto, isso por causa da tua intercessão. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Se vocês olharem aqui, olha o verso de número 27. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E o Senhor diz: não a destruirei, se eu achar ali 45. E vai diminuindo a conta. Por fim, sobrou só Ló. Capítulo 19 de Gênesis. Acompanha na tua Bíblia. Ló recebe os 2 anjos de sua casa. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo, Ló levantou e foi ao seu encontro. E se vocês observarem, um pouquinho depois, vocês vão encontrar dizendo assim, versículo 4 do capítulo 19. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que vieram a ti nesta noite? Traze-o para fora a nós, para que o conheçamos. O conheçamos aqui, meus queridos, não é conhecer, me apresenta o visitante. Não, é conheçamos no sentido sexual. Tanto é verdade que olha aqui o versículo de número 8. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora, vô-las trarei, e fareis dela como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, os homens maus da cidade, disseram-lhe: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e querer sem juízo sobre tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram para arrombar a porta. Queridos, olha a situação da pecaminosidade. Aquele Ló que tinha se estabelecido ali, que já tinha acostumado, já tinha criado família, já tinha criado seus bens, era um homem de bem da cidade. Ao receber a visita dos 2 anjos, ele vai os guardar, mas foi cercado por aqueles homens corruptos, maldosos. E aqui estamos falando sexualmente, porque eles vieram e falaram: traga-nos esses visitantes, nós queremos ele. Ló, ele fala: gente, para poupar esses varões que eu sei que são de Deus, eu ofereço minhas filhas, nós não queremos. E quem é você que vem de fora, é um estrangeiro, vem aqui na nossa terra e ainda quer nos julgar? E agora eles vão avançar. Em função disso é que serão repreendidos pelo Senhor. E aí você continua observando a destruição da cidade que haverá. Gênesis capítulo 19, e na sua lição está na página de número 51, dizendo: os visitantes celestiais de Ló, recebidos por Ló, foram avisá-los da destruição da cidade. Os homens o cercaram, foram cegados, e agora os anjos dizem: Ló, sai você e a sua turma, porque a cidade vai ser destruída. E agora eles vão sair, e vocês conhecem ou leiam a Bíblia para conhecer, conforme ele vai saindo, a cidade vai sendo destruída. E aí vocês vão ler o relato, que quando eles estão longe, ouve-se aquele barulho todo da cidade, a mulher de Ló vira para trás, para ver o que está acontecendo. Embora a ordem era: vá e não olhe para trás. Meus queridos, trazendo para cá, e já quase encerrando a nossa aula de hoje, a gente vai ver o seguinte: Deus manda para mim e para você, uma vez que você saiu lá onde você estava, de uma terra de perdição, de uma terra maligna, não volte para trás, não olhe para trás. O que passou, passou, segue adiante olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não volte para trás, para que você não sofra as consequências do seu passado. Agora é vida nova, é para a frente.
continuemos a nossa lição. Quando você entra aqui agora, nós vamos ver Abraão e Sara em Gerar. O Senhor já tinha feito uma promessa e agora o Senhor vai cumprir no tempo próprio, 1 ano depois que Abraão tinha recebido a promessa, 1 ano depois que ele tinha teu nome trocado, 1 ano depois que Sara tinha rido, vai dar à luz ao Isaque. Sorriso, alegria. Isaque nasce e por ele nascer ele é mais novo do que Ismael, vai gerar um ciúme. E quando gera esse ciúme, vocês vão ler aí no texto bíblico, que simplesmente agora, para resolver essa questão, Abraão agora vai despedir, mandar embora a serva chamada Agar. Agar vai sair, vai levar o seu filho Ismael. Agora veja como Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia. Embora o filho da promessa dada para Abraão é Isaque, o Senhor não vai abandonar Ismael. Por quê? Deus tem um compromisso com Abraão. Embora ele tenha pecado, embora ele tenha feito errado, embora ele tenha se precipitado, Ismael não tem culpa. E ele é filho de Abraão. E ele será abençoado. Não da mesma forma que Isaque, que é a pessoa com quem o Senhor havia prometido para Abraão, mas ele também terá a sua parte. A tal ponto que vocês lendo o texto vão ver que quando Agar sai com Ismael e o deixa para que morra, uma vez que não tem mais como sustentá-lo, a Bíblia fala que o Senhor vai ouvir o choro do menino e irá enviar-lhe o socorro. E voltando para o nascimento de Isaque, tudo aquilo que Deus prometeu é cumprido. Que bom! Agora Abraão está feliz, Sara está feliz, porque o filho da promessa veio. Mas agora vem o teste de fidelidade de Deus para com Abraão. Abraão é temente ao Senhor, Abraão tem ouvido ao Senhor, Abraão tem seguido ao Senhor, e o Senhor vem falar: Abraão, eu sei que tu me temes, me dá o teu filho Isaque em sacrifício. Queridos, nessa parte da nossa aula, quando a gente está caminhando para o texto de número 3, vocês observam aí na página de número 53, que é um teste difícil. O homem já tinha dado provas de que ele era fiel a Deus. Saiu sem saber para onde ia, creu na promessa, fez conforme o Senhor tinha lhe ordenado, está sendo um canal de bênçãos, embora tenha os seus percalços, mas ele está tentando fazer o melhor. O Senhor cumpre com a sua palavra que Deus é fiel, mas agora vai pedir o seu filho Isaque. Ah, se ele não fosse temente a Deus. E vocês encontram na leitura, no estudo da palavra de Deus, desse primeiro livro da Bíblia, que o Senhor Deus chama Abraão, faz-lhe esse pedido. E Abraão avisa para Sara: eu e o menino iremos adorar o Senhor. Sai com os servos e vão a caminho. Ele não falou para ela o sacrifício que terá que fazer, que ela possa se despedir de Isaque, nada disso. Ele é um homem temente a Deus, um homem que tem fé. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Como até agora Deus tem cumprido, com certeza continuará cumprindo. Esse é o Deus de promessa, um Deus fiel. E ele vai com Isaque. Agora, o que me enche de alegria, a Bíblia não diz nesses termos, mas Isaque foi criado junto com o pai Abraão. E ele vê a fé, a fidelidade de Abraão para com Deus. E eu quero crer, não está na Bíblia, mas uma vez que ele é criado junto com Abraão, ele aprende com o exemplo do seu pai. A lição para mim e para você: não tenham dúvida, nossos filhos aprendem muito mais vendo o que nós fazemos do que o que nós falamos. Isaque viu o temor de Abraão para com Deus. Isaque viu o exemplo de fé que Abraão tinha para com Deus. E agora, quando Abraão chama Isaque, Isaque obedientemente vai junto com o pai. E vocês conhecem, ou se não conhecem, estudem a palavra de Deus, que está nos mostrando que eles são levados para o monte, e quando chega um momento em que Abraão fala para os seus servos: fiquem aqui, eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele está dizendo: eu sei que o meu Deus fará alguma coisa. Eu não sei o que mais fará. E vocês vão ver no decorrer do texto bíblico que Isaque é obediente. Chega lá, ele permite ser amarrado, ser colocado em cima do altar.
E quando Abraão, obedecendo ao Senhor, irá executar, oferecer Isaque em sacrifício, do céu brada a voz do Senhor, dizendo, não faças tal, porque eu sei que tu me temes. E o surgimento do animal que será sacrificado no lugar de Isaque. Assim é realizado. Agora, Deus mostra ao próprio Abraão que, duas coisas, Abraão é temente. E segundo, Deus é fiel na sua promessa. Voltam para casa, os dois felizes, mais uma vez, comprovando Deus de promessa, um Deus fiel. Glória a Deus por isso. Aí quando a gente olha sobre o nascimento de Isaque e esse teste e tudo, a gente vê que aquele Deus que tinha falado lá no capítulo 11, no capítulo 12, aqui nos versículos, no capítulo 22, ele está, como sempre, comprovando a sua fidelidade. E o que vai ocorrer daqui para frente? Sara vai ficar doente, logicamente vai morrer. Isaque precisa casar e Abraão chama o seu servo, Eliezer, ou Eliezer, dependendo da versão que você lê, e fala, você vai buscar uma mulher para o meu filho no meio da minha parentela. Não é no meio de estrangeiros, no meio da minha parentela. E Eliezer que é um servo, criado na casa. Mas também vê o teu Senhor temente a Deus. Ele vai em busca. Mas ele vai, e ele também, por aprender, vendo, ouvindo, servindo Abraão, ele também vai fazer a sua parte de temor ao Senhor. E o Senhor irá abençoar da forma com que ele ora. Se vocês observarem na Bíblia Sagrada, sempre temos que ter a Bíblia como o nosso guia. Vocês observam no capítulo 24. Era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor lhe havia abençoado a Abraão em tudo. E disse a Abraão, seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher dos filhos dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomará mulher para o meu filho Isaque. Bom, e aí, o que vai acontecer? O servo vai, toma os camelos, versículo 10, certo? E vai para um lugar bem distante, para a Mesopotâmia, na cidade de Naor. E olha o que está escrito aqui no capítulo de número 24, versículo 12. Ele vai orar e diz, ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. E ele vai, e vai acontecer conforme ele tem proposto. Vem uma moça que vai oferecer água aos animais, ele pede água para si, para os animais, e aquela moça, que depois nós vamos saber e conhecer, o seu nome é Rebeca, certo? Leva Eliezer para a sua casa, e ele vai declarar o que ele foi fazer. E ela diz, eu te acompanho. E aí vem a moça. Vejam, que coisa incrível, a moça não conhece o noivo. Ela sai da sua casa, da sua família, simplesmente porque o servo daquele homem vem, faz a proposta, ela crê, ela aceita e ela vai para casar-se com Isaque, o filho prometido, a alegria de Abraão. Glória a Deus por isso. Quando vocês olham o capítulo 24, na sua lição na página de número 56, vocês veem aí o texto que diz, a noiva de Isaque. Conforme o costume da época, conseguir a noiva para Isaque era a responsabilidade do pai, só que o pai mandou o seu servo na casa dos seus parentes. E quando ele vai, e ele diz quem é e o que faz, a Bíblia nos fala isto. O próprio pai da Rebeca pergunta, e aí você quer ir? Embora, regra normal, ela deveria ir sozinha. Afinal de contas, o pai acedeu, concordou, está resolvido. Era assim as questões da época. Simplesmente é obediência. Ela diria, papai, o senhor fez esse acordo, eu obedeço. Mas aqui vocês observam que é-lhe dada a oportunidade. E aí? Está a fim de ir? Ou seja, ela poderia recusar? Poderia, mas ela concordou, ela foi. E quando vai encontrar Isaque. Isaque, um homem que já tinha orado ao Senhor, vai ter esse encontro, vai casar com Isaque. E a mesma coisa que aconteceu com Sara, também acontece com Rebeca.
ela não tem filhos. E aí nós vamos encontrar Isaac, que vai mostrar que aprendeu com o pai. Conhece o Senhor, teme ao Senhor, ele vai orar ao Senhor. E o Senhor vai ouvir a sua oração. E depois do período adequado, que pode ser muito longo para mim e para você, 20 anos é muito tempo, Rebeca também terá filhos. Antes de encerrar, nós vamos ver aqui que vai ter o casamento de Abraão com Quetura, porque Sara morreu, e vocês vão encontrar aqui então, no capítulo 25, Abraão que vai casar com Quetura e ter filhos dela. Capítulo 25, e Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e vai falar sobre a sua descendência. E no mesmo capítulo 25, no versículo de número 8, Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Manré. Versículo 11. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi. E com isto, nós terminamos a lição de número 2. E antes de iniciar a lição de número 3, eu quero te fazer um convite. Não esqueça de reler o seu manual, faça os exercícios de cada texto e depois faça o texto final que está na página 57 e 58. Tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Espero vê-los, se assim Deus permitir, até a próxima lição, a lição de número 3, quando então nós estudaremos sobre a vida lá na casa de Isaque. Já Abraão morreu, agora a história entra a partir do capítulo 25, entre no seu manual nas páginas 62 a 72, vamos falar sobre Isaque e Rebeca, ou agora ela vai dar à luz, depois desses anos de oração, os filhos gêmeos, o encontro de Isaque com os filisteus, presta atenção, hein? Não é fistileu não, é filisteu, tá bom? O favoritismo na família e as consequências que isso traz. Se assim Deus permitir, na aula de número 3, assim o faremos. Deus abençoe em Cristo Jesus.